seja o teu nome, Senhor Jesus, Deus querido, Deus maravilhoso. Vem sobre nós nesta noite, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Fala com cada vida, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Glória, glória. Cuida de nós, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Desde já, Senhor, apresento esta noite, apresento este culto, apresento a minha vida, apresento cada vida, cada irmão que vai participar conosco deste momento de louvor e adoração, onde o teu nome certamente será engrandecido, Deus querido. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, Paizinho. Seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado. Ah, Deus cuida de mim. Fala conosco nesta noite, Papai. Seja bem-vindo, Senhor. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus querido. Fala conosco nesta noite, Papai. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Cuida de nós, Espírito Santo de Deus. Cuida da minha vida, cuida do meu lar, cuida da minha casa, cuida da vida, do lar, da casa de cada um dos meus irmãos, de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas, Senhor. Cuida de nós nesta noite, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és aquele que cuida de nós, Senhor, nos momentos mais difíceis, nos dias maus, nos momentos de luta, de tribulação, de dificuldade. O Senhor tem cuidado de nós. Diante de tantas lutas, diante de tantas provas, diante de tantas adversidades, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Paz do Senhor, irmã Célia, minha linda. Que saudade da senhora, loura. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Fala conosco nesta noite, Papai. Tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos, tudo que deseja o nosso coração é ouvir a Tua voz. Tudo que deseja o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, é ouvir a Tua voz, é sentir a Tua presença, é sentir o toque do Teu Santo Espírito. Oh, aleluias. Vem, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Essa letra é muito profética. O cuidado do Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Por isso que nós vamos adorá-lo nesta noite também. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós.
Ele tem cuidado de nós. Obrigada por isso, papai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Aleluias. Quando o céu está de bronze e parece que é desse jeito, Senhor. Quando o vento está revolto, o mar quer se acalmar. Aleluia. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos parece que não tem jeito. Tem horas, tem momentos que parece que não tem mais jeito, que parece que não dá mais. É nessa hora que nós temos que colocar em prática a nossa fé. É justamente nos momentos que parece que não tem mais jeito que nós temos que colocar em prática a nossa fé, que nós temos que mostrar e provar ao Senhor que nós confiamos, que nós acreditamos nele, que nós sabemos que ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Oh, aleluia, nós cremos em ti, Senhor. Nós confiamos em ti, Espírito Santo de Deus. Nós esperamos em ti, Espírito Santo de Deus. Oh, santo, 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 santo. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Deus todo-poderoso. Oh, aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo. Oh, aleluia. Da vitória te entregar. Eu creio, Deus. Esse tempo é necessário. Oh, Deus, nos ajude a passar. Ah, Senhor, só sustenta a nossa fé, só nos dá força, só nos dá paciência para passar pelo que tiver que passar, para viver esse tempo, Deus, esse tempo de luta, esse tempo de provação, esse tempo de deserto, esse tempo de dificuldade, em nome de Jesus. Só nos ajuda, só nos sustenta, nos dá força, nos capacita e nós vamos conseguir, Deus. Que o teu cuidado seja conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluia. Que assim seja, meu irmão. Que venhamos confiar no Senhor, que venhamos descansar no Senhor, que venhamos crer que Ele está no controle de todas as coisas e o cuidado dEle não cessou para conosco. Eu creio, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Está no controle das tuas mãos, papai. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada por isso, papai. Obrigada por isso, Deus Todo-Poderoso. Obrigada por este cuidado, por este zelo, por este amor. Oh, aleluias. Aleluias. Agradeça ao Senhor por isso. Glorifique o nome do Senhor por isso. Exalte a Ele por isso. Dê graças ao Senhor por este amor, por este zelo, por este cuidado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Santo, 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 santo. Oh, Deus fiel, Deus bom, Deus justo, Deus maravilhoso, Deus majestoso. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, Deus. Estás no controle de todas as coisas. Santo, santo, santo é o Senhor. Temos crido e temos confiado no Senhor. Sabemos que está no controle de todas as coisas, Senhor. Tomamos posse da nossa vitória nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluias. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Amém?
Que a paz do Senhor seja com todos, com cada vida que já está aqui presente, participando comigo deste momento de louvor e adoração ao Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. E nesta noite eu creio que o Senhor vai falar conosco poderosamente, em nome de Jesus. E eu quero te convidar nesta noite a se alimentar comigo da palavra do Senhor, amém? Mas antes eu quero orar ainda mais um pouquinho pela tua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, nós te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma noite, mais um dia reunidos em teu nome. Fala conosco, Senhor, de forma grandiosa. Fala conosco, Senhor, de forma gloriosa. Abre neste momento os nossos ouvidos espirituais, os nossos corações, para que a tua palavra que vai ser liberada, ela venha frutificar e ela seja bem recebida. Que tudo aquilo que nós necessitamos neste momento, Deus, venha como suprimento através da tua palavra. O ânimo, a força, a fé, o vigor. Em tudo te damos graças, Paizinho, crendo que o Senhor tem cuidado de nós, crendo que o Senhor tem zelado por nós e crendo que este é apenas, Deus, mais um processo. Tudo que temos enfrentado é apenas mais uma provação. E mais uma vez nós vamos vencer, porque o Senhor já conquistou e já venceu por nós, em nome de Jesus. Abençoe cada lar, cada família aqui representada, e que o teu nome acima de todas as coisas, Paizinho, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo de número 43, nós vamos meditar na gloriosa palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Palavra linda, palavra gloriosa, o Senhor nos entregou nesta noite, e isso tudo para honrarmos e glorificarmos o nome dele, amém? Em tudo nós temos que dar glória a Deus, seja diante de momentos de alegria, seja diante de momento de bonança, seja diante de momento de comemorar, e também nos momentos de tribulação, também nos momentos de provação, também nos momentos de tristeza, nós temos que exaltar e nós temos que glorificar o nome do Senhor nosso Deus, amém? Isaías capítulo 43 diz assim, nós vamos meditar nos versículos de número 2 e no versículo de número 3. Isaías 43, versículo 2 e versículo 3. Diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Amém? Mais uma vez. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Glória a Deus. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelos rios não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. A paz, irmão Alvino, Deus abençoe sua vida. Estes versículos, na verdade, quando o Senhor me entregou ele há alguns dias, o meu coração se encheu de alegria, e eu já ministrei aqui a palavra do Senhor, algumas pregações, algumas ministrações atrás, dizendo que eu gosto muito do livro do profeta Isaías. É um livro muito forte, assim como a Bíblia toda, mas eu particularmente eu tenho um carinho muito especial. Eu gosto muito e medito bastante no livro do profeta Isaías. E quando o Senhor falou comigo através desta passagem, o meu coração se encheu de alegria, porque mais uma vez o Senhor ele estava falando, mais uma vez o Senhor estava se levantando, mais uma vez o Senhor estava mostrando que ele era comigo, e não só comigo, que ele é contigo, povo de Deus, homem e mulher de Deus, que nele creem, que nele confiam, que nele acreditam, que a ele temem, que a ele buscam, amém? O título aqui do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, já é animador. Ele diz assim: só Deus resgata Israel. Pelo título, talvez a Bíblia que você tem em mãos não esteja assim. Deixa eu ver como é que está aqui na minha outra Bíblia. Deixa eu ver se está assim também. Bíblia aqui nessa casa é o que não falta, graças a Deus, amém? É que tem umas que eu enxergo melhor do que outras, então a gente vai evoluindo. As minhas duas Bíblias que estão ao meu alcance aqui
tem mais lá para dentro, mas as duas que estão ao meu alcance têm o mesmo título. São duas versões diferentes, dois autores, duas pessoas que fizeram revisões diferentes, porque o autor da palavra de Deus, perdão, é o Espírito Santo, foram homens guiados e direcionados pelo Senhor, mas o autor da Bíblia é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? É o Espírito Santo de Deus. E os dois títulos já começam dizendo que só Deus resgata Israel, ou seja, não há resgate, não há solução, não há salvação, não há resolução dos nossos problemas em qualquer outro lugar, senão no Senhor. Para mim, para ti, não há salvação senão em Deus. Tudo que você e eu precisamos está em Deus, está nas mãos do Senhor. E o profeta Isaías, quando ele escreveu este trecho e esta passagem toda, nós meditamos aqui, lemos inicialmente os versículos 2 e o versículo 3. O profeta Isaías, ele está falando com o povo de Deus que já vinha de muito tempo sofrendo, amém? Como eu ministrei alguns dias atrás, o livro do profeta Isaías, ele se divide em duas partes. A parte 1, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 39, onde a palavra é pesada, onde a profecia é pesada, porque o povo estava em rebeldia, o povo estava em rebelião, estava desagradando a Deus, e com base no seu pecado, com base nas murmurações, nas blasfêmias, em regredir, em querer abandonar ao Senhor, em responsabilizar e culpar a Deus, e assim pecando contra o Senhor, entristecendo o nome do Senhor, Deus, ele permitiu que a opressão, ele permitiu que a provação viesse sobre a vida daquele povo. E aquele povo, ali do capítulo 1 até capítulo de número 39 do livro do profeta Isaías, eles sofreram muito, foram ali exilados na Babilônia e passaram tantos problemas, passaram tantas tribulações, e é um povo que já estava calejado. A paz, irmã Eliana, Deus abençoe. É um povo que estava sofrendo, é um povo que estava já cansado de tantos problemas e tantas tribulações. E aí nós nos deparamos nos dias de hoje passando situações semelhantes. É tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, tanta situação difícil, mesmo antes da pandemia, mesmo antes dessa crise econômica. Paz do Senhor, irmão Luiz, Deus abençoe. Irmã Adelaide, Deus abençoe. Nós já estamos vindo de tempos anteriores, passando situações difíceis como nação, como povo brasileiro, e talvez você aí na sua casa, e eu não conheço a sua intimidade, mas Deus conhece, mas talvez você esteja pensando alto e falando: pastora, é que você não sabe o que eu já tenho passado aqui. Mesmo antes da pandemia, eu já estava passando tanta situação difícil, eram tantos os problemas, problema familiar, problema na saúde, problema financeiro, problema profissional, problema ministerial. Eu já estava enfrentando muitas lutas, porque eu sei que homem e mulher de Deus passam dificuldades, enfrentam lutas. Nós vivemos em constante guerra, amém? Nós não paramos, nós não podemos parar, porque o inimigo das nossas almas, ele se levanta contra nós para tentar combater contra mim, contra ti. Então eu sei que mesmo antes dessa pandemia, muitas já eram as adversidades que você estava enfrentando. Mesmo antes dessa pandemia, muitos já eram os problemas que você estava tendo de administrar. E assim o povo de Israel, ali do capítulo 1 até o capítulo 39, com palavras pesadas, profecias duras, difíceis, tanto problema, tanta luta, tanta tribulação. Só que aí a palavra do Senhor, e nós entendemos que esta segunda parte do livro do profeta Isaías, que começa ali no capítulo de número 40 e vai até o capítulo de número 66, é aonde Deus começa a trazer ânimo para o povo. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu estou me sentindo muito feliz. De verdade, o meu coração hoje está alegre.
Eu sinto hoje um ânimo bom que veio da parte do Senhor, uma motivação boa que veio da parte do Senhor, porque eu tenho certeza que o nosso Deus, que o meu Deus se levantou em nosso favor e grandes coisas estão por vir, grandes coisas fará o Senhor. O Senhor me anima neste dia, me anima nesta noite para ministrar sobre a tua vida, para que você se alegre, começa a se alegrar no Senhor, amém? Começa a se alegrar no teu Deus, porque sim, grandes são as lutas, sim, grandes são os problemas, sim, grandes são as dificuldades, mas a palavra do Senhor para você e para mim nesta noite é que Ele tem resgate para nós e que Ele vai começar a fazer isso, Ele vai começar a operar, Ele vai começar a resgatar o seu povo, que outrora estava largado, que outrora estava perdido, que outrora estava passando por esses momentos de tanta aflição, de tanta dificuldade, mas eu creio e eu profetizo sobre a tua vida, e não estou apenas profetizando, eu tomei posse desta palavra e passei um dia glorioso, animada na presença do Senhor, porque eu creio que há resgate se aproximando. E aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 23, ele começa a animar, 43, perdão, ele começa animando o povo, dizendo assim: olha, primeiro, só Deus resgata Israel. Meu amado, minha amada, o Senhor já começa nesta noite mais uma vez dizendo para você e dizendo para mim que não há salvação em outro, que não há escape em outro, que a salvação, que o milagre, que o escape, que a resposta, que a bênção, que a cura, que a libertação, que a porta aberta, que o que você precisa não está em qualquer outro lugar senão no Senhor. O Senhor já está dizendo para mim e para você nesta noite que não adianta nós acharmos que o milagre vai entrar pela porta, não adianta nós acharmos que a solução para as nossas finanças está no gerente do banco, no auxílio, no empréstimo. Não, o que você e eu precisamos está no Senhor. Só Deus resgata Israel, só Deus pode mudar a história das nossas vidas, só Deus pode colocar de pé o que está caído, só Deus pode dar força e ânimo ao cansado, só Deus abre porta onde não tem porta, só Deus traz cura quando o médico diz que não tem mais jeito, ainda que o decreto para a tua vida até aqui tenha sido que para você não tem mais jeito, o teu Deus diz que com Ele tem sim, Ele pode e Ele vai fazer em nome de Jesus. E aqui no capítulo de número 43, no verso 1, olha o que Deus manda Isaías dizer para o povo: mas agora, assim diz o Senhor, é Deus que mandou, amém? Foi Deus quem mandou. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Ou seja, eu te resgatei, eu te limpei, eu te trouxe. Não temas. O Senhor já começa dizendo para você e para mim nesta noite: não temas, porque fui eu que te remi, fui eu que te comprei. Não temas, porque a tua vida foi comprada não por homem qualquer ou não por valor de prata e de ouro, mas a tua vida foi comprada pelo sangue de Cristo, até a última gota. Você é valioso demais, você e eu valemos preço de sangue, amém? E o Senhor manda dizer aqui: não temas. Não temas, porque você não é um qualquer. Não temas, porque você não é uma qualquer. Você é alguém muito especial para Deus. Você foi alguém que eu comprei, e comprei com preço de sangue. E aí aqui ele continua dizendo assim: chamei-te pelo teu nome, ô glória. Deus, ele sabe qual é o teu nome, ele sabe qual é o teu nome, qual é o teu CPF, qual é o teu endereço, ele conhece a situação da tua conta bancária, ele sabe exatamente o que se passa na tua vida por dentro e por fora, amém? Deus, ele conhece a tua vida por dentro e por fora. Deus, ele sabe das tuas necessidades por dentro e por fora, e Deus tem poder para operar um milagre na tua vida, seja por dentro ou seja por fora. Oh glória! Aí ele diz aqui no versículo de número 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Estes 2 versículos, eles são muito conhecidos. Isaías está dizendo assim, que Deus mandou falar o seguinte, que quando eles estiverem passando por situações difíceis, pelas águas que podem afogar, pelas águas que podem virar o barco, pelas águas que podem vir a naufragá-los, Deus é com eles. E aí Deus manda dizer que quando eles passarem pelo fogo que arde, que queima, que pode trazer destruição, Deus também é com eles. Assim como foi com os discípulos, por exemplo, aqui no Evangelho segundo Marcos, deixa marcado Isaías 43, mas eu quero que você dê um pulo comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Eu ministrei isso aqui esses dias, foi bênção. Deus, ele tem falado poderosamente conosco. Eu creio que você que tem acompanhado as transmissões comigo tem ouvido Deus falar poderosamente, eu também. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, a palavra do Senhor, no versículo de número 37, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Nós ministramos aqui esses dias e ministramos com base nesta passagem. Aqui a história, aquela parte, aquele trecho que Jesus estava dormindo na popa e gloriosa foi a ministração que Deus nos trouxe naquele dia, amém? Houve depois aí para trás as ministrações com base no Evangelho de Marcos. Mas a palavra do Senhor nos fala que Jesus e os seus discípulos estavam dentro de um barco tentando atravessar de uma ponta para a outra, quando o vento forte se levantou, quando um grande temporal se levantou e estava prestes a atingi-los de tal maneira que eles iriam a naufragar. Veja que aqueles homens estavam sendo assolados pelas águas. Eles estavam ali correndo risco de vida, prestes a submergir, prestes a naufragar. As águas estariam ali os tomando e os fazendo naufragar. E nós entendemos que aquelas águas, que aquela tempestade foram fenômenos, eram situações que talvez estivessem tentando tragar a vida deles, assim como situações que talvez estejam tentando tragar a tua vida. Só que a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, ali no capítulo de 43, onde nós lemos, deixou muito claro que mesmo diante de situações de possíveis naufrágios, mesmo diante de ondas grandes que tentam te destruir, que tentam te submergir, mesmo diante de situações como aquelas que aparentemente não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem saída, não tem escape, existe um Deus que está no céu e que garante que será conosco e não vai nos deixar naufragar. Não foi isso que nós lemos? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. O Senhor estava dizendo que eles teriam de passar pelas águas. Ou seja, teriam de passar pela dificuldade. A palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías estava anunciando que pelos dias maus, que pelos momentos de dificuldade, de tribulação, pelos dias difíceis, pelas tempestades, pelo temporal, teríamos de passar. Mas ele disse que nós não passaríamos sozinhos. E porque você e eu não passaremos sozinhos, nos garante a palavra do Senhor que esses rios, que essas águas não vão submergir sobre nós. Minha querida, meu querido, Deus está dizendo para você e para mim nesta noite que por mais que você e eu tenhamos sim que enfrentar os dias maus, por mais que você e eu sim tenhamos que passar essas dificuldades, por mais que você e eu sim estejamos sujeitos a essas tempestades, estejamos sujeitos a essas ondas e a este mar bravio, Ele é conosco, Ele não nos deixa só. E que ainda que seja alta a onda e forte o vento, e ainda que esteja a ponto de naufragar, Deus é contigo e Ele não vai permitir que as águas, que as ondas venham te destruir em nome de Jesus. Vamos ter que passar? Glória a Deus, aleluia. Já que é para passar, Senhor, vamos passar, mas sozinho eu não passo não. Lembro de Moisés, também ministrei isso aqui esses dias atrás. Moisés falou para Deus assim: Deus, se o Senhor quer que a gente vá, mas não nos faça ir se o Senhor não for conosco.
Não nos permita ir, não nos deixe caminhar. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. E essa tem que ser a tua oração. Essa tem que ser a minha oração. Deus, se eu tiver que passar, eu vou passar, Senhor. Só não deixa eu passar sozinho. Se eu tiver que passar pelo Covid, eu vou passar, mas não deixa eu passar sozinho. Se eu tiver que passar pelo deserto, eu vou passar, só não deixa eu passar sozinho. Se eu tiver que passar por essa situação, eu passo, Senhor, só não me deixa passar sozinho, porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, certamente eu vou conseguir e certamente eu vou vencer, em nome de Jesus. E o Senhor foi com aqueles discípulos. E porque o Senhor estava com eles, eles não naufragaram, amém? Naquele caso, Jesus já estava dentro do barco. Mas existe uma outra passagem que eu quero usar com você como exemplo, que é Mateus capítulo de número 14, que Jesus não estava no barco ainda. Talvez aqui estejam pessoas cujo Jesus está no mesmo barco que elas, ou seja, elas estão no mesmo barco que Jesus. O que isso significa, pastora? Significa que talvez você esteja firme com Cristo, grudadinho com Cristo. E porque você está firme com Cristo, e porque você está grudadinho com Cristo, porque Jesus está à sua vista, você certamente vai passar e vai vencer. Mas talvez existam pessoas que Jesus neste momento não esteja no barco delas. Como assim, pastora? Pessoas que estavam com Jesus, mas deixaram ele lá atrás e se afastaram. Deixaram Jesus por um tempo e foram para longe, como no caso dos discípulos aqui no capítulo 14 de Mateus, no versículo 24. Aliás, eu vou ler com você o versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, caindo a tarde, lá estava ele só. Veja que neste momento os discípulos estavam sozinhos, amém? Jesus tinha ficado para trás. Os discípulos, e eu preguei isso aqui esses dias atrás, depois ouve. Os discípulos admitiram deixar Jesus atrás, sozinho, e seguir adiante sem Jesus. Tem pessoas que até estavam no mesmo lugar que Jesus, junto com Jesus, mas escolheram seguir sozinhos. Ah, pastora, mas nesse caso que foi Jesus que mandou. Não importa. Eu já tinha dito na ministração que mesmo que Jesus falasse, Juliana, vai sozinha, eu ia fazer igualzinho Moisés. Senhor, sozinha eu não vou não. Mas nesse caso, os discípulos escolheram seguir sem Cristo. Talvez você, minha amada, talvez você, meu amado, tenha um dia estado junto com Jesus no mesmo barco, mas tenha escolhido seguir sozinho. E porque você seguiu sozinho, veja o que aconteceu no versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja que diferente da primeira passagem que nós usamos como exemplo, lá em Marcos 4, onde Jesus estava no barco, neste caso, eles não estavam com Jesus. Jesus não estava no barco com eles. Então eles também passaram por problemas, as águas também vieram contra eles, o vento forte também veio contra eles, e eles não teriam chance, amém? Eles não teriam chance porque sozinhos você e eu não temos chance. Agora com Jesus é diferente. Se você estiver firme com o Senhor, ou se ainda você que estava longe de Jesus, clamar por Ele e permitir que Ele venha te socorrer, certamente vai dar tudo certo. A palavra do Senhor nos conta que eles estavam sendo açoitados, assolados pelos ventos fortes, pelas ondas, mas a palavra do Senhor diz que Jesus foi ao encontro deles, porque com certeza eles estavam clamando, amém? Se nesta noite você se encontra como os discípulos, sendo açoitados, sendo assolados pelos ventos fortes, pelas ondas fortes, pelas dificuldades, mas você está sozinho, clama por Ele.
Clama pelo socorro dele, que ele virá ao teu encontro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não queira Jesus só porque você precisa de ajuda e depois deixe ele para trás de novo, não. Nunca mais ande longe de Cristo. Nunca mais admita dar um passo na tua vida se Jesus não for contigo. Se ele não for na frente, te guiando, te mostrando o caminho e te abrindo passagem. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor, como nós vimos aqui, em Isaías 43, quando diz que quando passares pelas águas, ele será conosco, e quando pelos rios não nos submergirão, foi na vida desses homens exatamente desta maneira, porque eles entenderam que só Deus, só Jesus poderia os ajudar. Só Deus, só Jesus poderia os resgatar. Não é o título lá de Isaías 43? Só Deus resgata Israel. Minha querida, só o Senhor para te socorrer. Só Deus na tua vida, não tem outro jeito, amém? Não tem outra saída, nem que nós queiramos, não há outro jeito. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João que só existe um caminho, amém? Jesus, ele diz, João, vamos ver isso aqui comigo? Evangelho de João. Oh, Deus maravilhoso. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Evangelho de João. Abra comigo o capítulo de número 14. Versículo de número 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, e não só a Deus. Jesus é o único caminho que nos garante vitória. Jesus é o único caminho que nos garante salvação, porque a palavra do Senhor diz: neste mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Quem venceu foi Jesus. Então não adianta querer procurar saída, não adianta querer procurar ajuda, não adianta querer procurar escape em qualquer outro lugar, se a única saída, se a única ajuda, se o único escape, se o único caminho se chama Jesus e está em Jesus. E aí a palavra do Senhor, e eu quero que você veja isso comigo, eu quero que você veja que o Senhor, ele traz livramento mesmo no naufrágio. Porque no caso dos discípulos, eles não naufragaram, amém? No caso dos discípulos, eles permaneceram seguros dentro do barco, porque Jesus ou já estava no barco junto com eles, ou chegou bem na hora porque eles clamaram. Mas eu quero mostrar para você um outro exemplo. Um exemplo de um homem que foi socorrido depois de ter afundado. Porque infelizmente existem pessoas que precisam afundar para clamar e se levantar. Talvez você diga para mim nesta noite: pastora, eu não estou naufragando, eu já naufraguei. Eu não estou afundando, eu já afundei. Eu digo para você que se você já naufragou, que se você já afundou, que para você aparentemente já não tem mais jeito, tem sim. Porque ainda que você tenha naufragado, ainda que você já esteja no fundo do mar, ainda que você esteja no fundo do poço, ainda que as águas de problema, ainda que a tempestade tenha encoberto você, tem jeito, tem saída, tem solução, tem escape para a tua vida, amém? Abra comigo, lá no livro do nosso irmão Jonas, profeta Jonas, um dos profetas menores. Eu quero que você veja comigo que está lá em Jonas, no capítulo número 1, de número 1, a partir do versículo 4, amém? Veja só, Jonas capítulo 1, verso 4 diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Diferente do sono de Jesus, o sono do Jonas era outro. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse:
que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque já o havia declarado. Então veja, vamos entender por partes aqui. A palavra do Senhor nos fala que Deus deu uma ordem para Jonas, amém? Falou assim: Jonas, sai daí de onde você está, e eu quero que você vá até Nínive ministrar a palavra lá. E a palavra do Senhor disse que Jonas não queria ir para Nínive não, que ele estava com medo, que ele não queria ir para lá e que ele fugiu da presença do Senhor para o lado oposto, indo para Tarsis, amém? Só que a palavra do Senhor nos conta, e é isso que nós lemos, que no meio do caminho, no meio do mar, até porque, como você viu, o próprio Jonas declarou que Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o mar, e como criador do mar, como criador dos céus, como criador da terra, Deus tem poder sobre estes elementos, amém? Ou seja, Deus tem poder sobre tudo que está acontecendo aqui. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Eu não digo direção, eu digo permissão. Porque tem muita coisa que não é direcionado por Deus, mas Deus permite porque é uma escolha nossa, por causa do nosso pecado. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. Então não pense você que tudo virou um caos. Não virou, e ainda que esteja um caos, é um caos na permissão do Senhor e no controle na palma das mãos de Deus. Porque para você e para mim realmente talvez não tenha jeito. Você e eu realmente não conseguimos, mas o nosso Deus, ele consegue. O nosso Deus, ele tem controle sobre tudo isso. O nosso Deus tem o controle sobre tudo o que está acontecendo. E ele pode, na hora que ele quiser, reverter o quadro ou não. E pastor, se ele não reverter, glória a Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E Jonas sabia que se o vento forte havia se levantado, que se o mar estava bravio, isso também estava no controle da mão do Senhor. Ou seja, se o vento forte, se o mar está bravio, se há tempestade, se há tribulação, se há dificuldade, se você está passando por isso, Deus está no controle disso também. E a palavra do Senhor nos fala que o Jonas, ele desceu lá para a parte do descanso do quarto do navio, e lá ele dormiu. E quando eu disse para você há pouco que o sono de Jonas era diferente do sono de Jesus, é porque naquela ocasião lá na tempestade, onde Jesus estava dormindo na popa, eu ministrei esses dias e o Senhor nos ensinou. Aquele sono era primeiro para provar os discípulos, para que eles exercessem a fé e a autoridade que havia sobre eles. E o segundo motivo do sono de Jesus naquele barco era para mostrar para mim e para você que quando Jesus está no nosso barco, nós podemos descansar, amém? Mas o sono de Jonas aqui não era sono de quem podia descansar. Jonas estava dormindo, neste caso, para tentar fugir do problema, para tentar se esconder do problema. Você já tentou fazer isso? Aliás, já tentou não, você já fez. Sabe, às vezes você tá com tanto problema, é tanta aprovação, é tanta luta e dificuldade que você só quer dormir, dormir, dormir. Como se dormindo você fugisse, como se dormindo você não precisasse encarar. Ou você já fez e já passou por isso, ou conhece alguém que estava assim, ou talvez esteja. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Não dá pra fugir do problema, amém? Não dá para se esconder do problema, amém? Nós temos que enfrentar, querendo ou não. A palavra do Senhor aqui no trecho que nós lemos nos fala que aqueles homens, os marinheiros, encontraram Jonas aonde ele estava. Ele tentou se esconder daqueles homens, foi encontrado. E pior ainda, ele tentou se esconder de Deus. Não dá para fugir. Se a gente não consegue fugir dos homens, a gente vai conseguir fugir do Deus Todo-Poderoso? Vou contar um caso para vocês. Quem está mais próximo a mim sabe disso.
Meu pai, ele literalmente desapareceu há bastante tempo atrás, né? A última vez que eu vi o meu pai, a minha filha mais velha, que vai completar 18, tinha 3 meses, para vocês terem noção. Olha só. A minha filha mais velha, que vai completar 18 anos, tinha 3 meses a última vez que eu vi ou que eu soube algo efetivamente do meu pai. Algumas vezes eu até tentei procurar de um jeito ou de outro, mas não achei. Quando alguém não quer ser encontrado para os homens, é mais fácil se esconder, amém? Só que, coincidentemente, por conta de uma situação totalmente inusitada, a minha mãe, ela precisou de uma documentação, foi no cartório pegar uma cópia da certidão, né, de casamento averbada, e parece que agora vem tudo, vem todo o histórico do cônjuge, né, tanto para um quanto para outro. E descobrimos que meu pai está falecido já desde 2017. Nós descobrimos já depois de tanto tempo, nem nós, nem a família dele, né, minhas tias, não sabíamos dele. Enfim, o que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer que você e eu até podemos tentar fugir, mas em algum momento nós seremos achados. Não tem como se esconder, não tem como fugir. Principalmente de Deus, amém? Principalmente das provações, principalmente dos problemas. Não adianta, não adianta. Você só vai ocasionar situações mais difíceis se você tentar fugir do problema. Em algum dado momento a gente vai ter que encarar de frente. Existem situações na minha vida que em algum momento eu vou ter que encarar de frente. Existem situações na tua vida que em algum momento você vai ter que encarar de frente. Então não adianta a gente querer descer lá pro porão do navio para dormir e tentar se esconder. Não tem como. Aí a palavra do Senhor nos conta que estes homens acharam a Jonas e começaram a questioná-lo de quem ele era, de onde ele vinha, porque eles já tinham feito de tudo, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí eles viram, quando Jonas confessou quem ele era, que tudo aquilo que estava acontecendo é porque Jonas estava tentando fugir da presença do Senhor. Minha amada, meu amado, pior coisa é tentar fugir da presença do Deus Todo-Poderoso, amém? E diz a palavra do Senhor que Jonas admitiu que tudo o que estava acontecendo, que aquele vento forte, que aquela dificuldade, que aquele temporal, que o que eles estavam enfrentando foi por causa da sua desobediência. Existem tribulações, existem águas, existem ventos fortes, existem tempestades que se levantam contra a minha e contra a tua vida, porque nós temos que passar para sermos provados pelo Senhor, para sermos fortalecidos e aprovados pelo Senhor. Mas no caso de Jonas, e talvez no caso de alguns, existem algumas situações que você esteja enfrentando por causa de desobediência, por tentar fugir do Senhor, por tentar se esconder do Senhor. Só que não adianta. Aí a palavra do Senhor nos conta que aqueles homens lançaram o nosso irmão Jonas dentro da água. Só que lembra que eu falei para você, que nós lemos lá em Isaías 43, nos versículos 2 e 3, que a palavra do Senhor, e eu vou ler aqui de novo, diz o seguinte, que quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Jonas, apesar da sua desobediência, Jonas, apesar de tentar fugir de Deus, ele declarou ser servo do Senhor, amém? Você que um dia, meu amado, você que um dia, minha amada, declarou ser servo, declarou ser serva do Deus Todo-Poderoso, veja aqui, veja aqui, ele disse aqui no versículo de número 9, ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Você que um dia abriu a tua boca, levantou a tua mão e confessou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, ainda que como Jonas você esteja desobediente, ainda que como Jonas você tenha tentado fugir da presença do Senhor, a palavra do Senhor diz que mesmo você, se foi lançado na mais profundeza do mar, como Jonas foi lançado no meio do mar, ele literalmente foi atirado no meio das águas por causa da sua desobediência. Ele estava numa situação de naufrágio, a ponto de perder a sua vida. Ainda assim, quando Deus tem um propósito na vida do homem, Deus manda o grande peixe para poder salvá-lo. Ou quando você clama ao Senhor, Ele vem, Ele te socorre. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando,
Seja qual for o problema e a dificuldade, talvez no seu caso seja como este exemplo que eu dei agora, é por desobediência, é porque se afastou da presença do Senhor, não importa. Importa é que se você se declarou servo do Senhor, é que você que se declarou serva do Senhor, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito sobre a tua vida, e se você clamar nesta noite, Ele vai te socorrer, e Ele vai fazer como Ele fez com Jonas. Aparentemente para Jonas já não tinha mais jeito, ele estava no meio do mar, só que as águas não iriam submergi-lo, amém? Diz aqui no versículo 17 do capítulo 1 de Jonas: deparou-se o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até o peixe, a baleia possivelmente, né? Entende-se que foi a baleia pelo tamanho, um grande peixe a ponto de um homem conseguir ficar lá dentro 3 dias, 3 noites. Diz a palavra do Senhor que este peixe foi usado por Deus como escape na vida de Jonas. Do lugar que ele menos imaginaria, da forma que ele menos imaginaria. Só que a promessa do Senhor, a palavra de Deus para o seu povo, como está em Isaías 43:2, é que quando passares pelas águas, Ele será conosco. Deus era com Jonas, Deus estava com Jonas. Por mais que Jonas tentasse fugir da presença do Senhor, Deus não deixou sozinho. Minha amada, meu amado, por mais que você em algum momento tenha tentado fugir da presença do Senhor, Deus, Ele é contigo. É só você clamar. E Ele tem escape para você. Só que Ele vai permitir sim que o negócio fique bem estreito pro teu lado, pro meu lado, se a gente resolver fugir. Vai ficar difícil, muito. Talvez sejamos jogados no meio do mar, mas tem escape para mim e tem escape para você nesta noite. O Senhor, Ele diz para mim e para você nesta noite que ainda que você e eu passemos pelas águas, nós não nos afogaremos. Ainda que passemos pelos rios, eles não irão nos submergir, porque o nosso Deus está conosco. Oh, aleluia. E aí o versículo de número 2 continua dizendo aqui, ó: e quando passares pelo fogo, aleluia, não te queimarás, nem a chuva arderá em ti. Eu quero que você vá comigo lá no livro de Daniel, livro do nosso irmão Daniel. Nós vamos ver aquele trecho que nos fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? Livro do nosso irmão Daniel, capítulo de número 3. Oh, Deus maravilhoso. Eu tô muito animada hoje, tô muito feliz, de verdade. Eu tô sentindo uma paz do Senhor e uma alegria do Senhor tão grande no meu coração hoje. Duas uma, ou vai vir uma grande bênção, ou tá chegando um grande milagre para mim e para você, eu creio e profetizo. Ou vai vir uma luta bem grande, a gente já tá dando glória antecipado para passar por ela, mas crendo que no final a vitória vem, amém? Ah, mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que é hora de respirar um pouquinho, é hora de dar glória a Deus e aleluia, porque é tempo de viver milagre e de colher, amém? Em nome de Jesus, porque olha, não tá fácil não, amém? Mas bom é o Senhor para aqueles que nele esperam, bom é o Senhor para aqueles que nele confiam. Achou aí Daniel, capítulo 3? Veja comigo o que diz a partir do versículo de número 17, amém? Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Então veja, aqueles homens, por servir a Deus, e eu já disse isso antes e digo de novo, não é fácil servir a Deus, amém? Não é. Se alguém falar para você que é fácil, tá mentindo. Se alguém tentar dizer para você que é fácil, tá mentindo, tá mentindo. Não é fácil servir a Deus. Não é mesmo. Matar a sua própria carne, dar glória na hora da angústia, se alegrar no momento da tribulação. Nossa, não é fácil não. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que é servo de Deus, eu vou dizer uma coisa para você que é serva de Deus. Mas você que é servo, você que é serva de verdade, tu é campeão. Você é forte.
Servir a Deus não é para qualquer um. Servir a Deus é, como os antigos diziam, é coisa para macho. Amém? Servir a Deus é coisa para mulher, mas homem e mulher de verdade, porque não é fácil ser servo do Senhor, não. Nós estamos literalmente mexendo na cova. Estamos literalmente enfiando a cabeça dentro da boca do leão. Não é fácil servir a Deus. E aí a palavra do Senhor diz que aqueles homens, por verdadeiramente serem servos do Senhor, eles foram presos e eles foram ameaçados de morte, foram ameaçados em ser jogados numa fornalha de fogo ardente, se eles não regredissem na fé, se eles não se prostrassem diante de outros deuses. Só que servo de Deus, serva de Deus de verdade, eu creio que assim como eu, assim como você, em nome de Jesus, nós somos fiéis, amém? Nós somos valentes, então não importa o que esteja acontecendo, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, e de verdade, se tiver que morrer, a gente morre. Eles se recusaram, falaram, sou servo de Deus. Não, eu sou fiel a Deus, não vou me prostrar diante de outros deuses, não vou me vender, não vou, não adianta. E aí diz a palavra do Senhor que eles se recusaram e eles sofreram então ameaça. E aí eles disseram em alto e em bom tom para o rei Nabucodonosor e falaram assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, o Deus de Israel, o Deus de Jonas, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Nabucodonosor. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se o teu Deus quiser te livrar, se o teu Deus quiser operar este milagre, se o teu Deus quiser mudar a tua história, ele vai mudar. Pastora, e se ele não quiser? Ele não vai, mas nem por isso ele vai deixar de ser Deus. Amém? Se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, continua sendo Deus. Aí a palavra do Senhor diz que aqueles homens, depois que disseram isso, enfureceram a Nabucodonosor, que mandou aquecer a fornalha ainda mais 7 vezes. Aquece mais esse negócio aí, deixa fervendo, porque eles não vão poder escapar. E a palavra do Senhor diz que eles aqueceram tanto aquela fornalha, que quando eles foram, os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram envoltos ali, amarrados, amordaçados, para poder não correr, não tentar fugir. Quando eles carregavam aqueles homens para jogá-los dentro da fornalha, diz a palavra do Senhor que aqueles homens que ali estavam levando os servos do Senhor foram queimados só de chegar perto. E aí Sadraque, e aí Mesaque, e aí Abednego foram lançados na fornalha. Amém? Chegou o fim daqueles homens, pastora. Pastora, é meu fim. Eu tô na fornalha, pastora. Tô passando pelo fogo, tá queimando, tá ardendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Isaías 43, capítulo 2, a parte B do versículo, garante que quando nós, servos de Deus, filhos e filhas do Senhor, que fomos resgatadas pelo Deus Todo-Poderoso, passarmos pelo fogo, diz aqui, ó, que não nos queimará e nem chama alguma arderá sobre nós. Amém? Esta palavra, esta promessa estava sobre a vida daqueles homens. Eles eram filhos de Deus. Eles eram servos fiéis do Senhor. E aqui no versículo de número 1 diz assim, ó: então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as outras roupas e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que os lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego.
Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Meu amado, minha amada, ainda que por conta da tua fidelidade com Deus, ainda que diante de toda a tua fidelidade, você seja assim lançado no meio da fornalha, Deus permita que você seja atirado no meio do fogo. Servindo a Deus, ainda assim você está sujeito a passar por essas situações difíceis, ainda que a situação que você esteja vivendo hoje seja semelhante à daqueles homens, no âmbito de parecer que é o fim, no âmbito de parecer que não tem mais jeito. Da mesma forma que Deus foi com eles, Deus será contigo e vai te dar o livramento de forma gloriosa, amém? Para que todos saibam e conheçam quem é o teu Deus. Diz a palavra do Senhor aqui no versículo de número 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Oh, aleluia! Oh, eu sinto a minha carne arder. Eu sinto a minha carne tremer, tamanha glória do meu Deus neste lugar. O Senhor, Ele se faz presente no nosso meio. E Ele manda dizer para você que a forma que Ele vai fazer vai ser tão grande que vai surpreender você e todos aqueles que estiverem ao seu redor. Ah, minha querida, todos vão de ver quão grande é o teu Deus. Minha irmã, meu irmão, todos terão de ver quão grande é o teu Deus e vão se surpreender com este Deus que você serve. Você vai ser testemunho para muitos. A tua vida, a tua história vai ser testemunho para muitos. E através de você eu creio que muitos servirão ao Senhor. Através do testemunho do que Deus é na tua vida por conta da tua fidelidade, muitos passarão a crer e a servir no Deus de Israel por tua causa, em nome de Jesus. Por tua causa, por causa da tua postura, por causa da tua fidelidade, o Senhor, Ele vai operar grandes coisas na tua vida. Por causa da tua busca incessante, por causa da tua fidelidade com Deus, mesmo diante da afronta, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos problemas, se você permanecer glorificando, se você permanecer adorando, se você permanecer bendizendo o teu Deus, independente do que você esteja enfrentando, grande será o livramento e vai ser de forma gloriosa, onde todos verão que teu Deus existe e que irão querer servir a Ele junto com você. Em nome de Jesus. Aí diz aqui, Nabucodonosor, escuta, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? O rei perguntou. E responderam ao rei: é verdade, ó rei. Aí Nabucodonosor falou assim, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens. Aleluia, só Deus. Ah, que Deus é esse? Aleluia. Eu, porém, vejo 4 homens, e eu vou dar uma paradinha aqui para voltar a Isaías 43, versículo 2, onde Deus diz que ainda que passares pelas águas, pelo fogo, não passaremos sozinhos, Ele vai passar conosco. Deus provou que era verdade. Ele estava lá dentro da fornalha junto com seus filhos. Minha querida, meu querido, Deus está juntinho contigo, passando tudo com você. Ele não te abandonou, Ele não te deixou sozinho. Ele não te abandonou, Ele não te deixou sozinha. Deus é contigo. Deus é contigo. E aqui a palavra do Senhor continua dizendo que Nabucodonosor falou que lançou 3, mas agora havia 4. E ainda continua assim. E eu estou vendo esses 4 homens soltos. Eles não estavam presos. Eles não estavam amarrados. Pois agora eles estavam soltos. E não apenas soltos. Eles estavam andando. Passeando sobre o fogo. O que isso significa? Significa que o problema que hoje está tentando te prender,
A situação que hoje está tentando te matar, você vai passear por sobre ela solta. Você vai andar por cima disso. Você vai passar por cima de tudo isso. Não há problema, não há angústia, não há tribulação que vai te prender e que vai tirar a tua vida, porque você não está sozinho. Deus está contigo e Ele está andando, passeando junto com você. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, tirando a maior onda, tirando o maior sarro do problema. Satanás achou que iria dar cabo daqueles homens, mas quando na realidade Deus mais uma vez se levantou para mostrar que Ele era fiel. O inimigo está tentando zombar de mim e de você. O inimigo está tentando rir de mim e de você. Mas quem vai rir dele somos nós. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, sem nenhum arranhão. E o aspecto do quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses. Oh, aleluias. Não é um qualquer que estava com aqueles homens, amém? Não era um qualquer que estava com aqueles homens, era o próprio Deus. Minha amada, meu amado, não é anjo que o Senhor vai mandar andar comigo e contigo aqui não. Não é anjo que o Senhor vai mandar vir me socorrer e te socorrer, não. Deus, Ele pode, tem autoridade sobre os anjos, e uma ordem dele é o suficiente para o céu inteiro obedecer. E mesmo que viessem os anjos nos ajudar, eles conseguiriam, porque eles são seres poderosos, amém? Só que você e eu somos tão especiais para Deus, que nesta noite Deus está mandando dizer para você que não é anjo que Ele vai mandar o teu auxílio, não. Não é anjo que Ele vai mandar no teu socorro, não. O próprio Senhor, Ele vai descer do seu trono para vir me ajudar, para vir te ajudar, para vir me socorrer, para vir te socorrer. O homem que Nabucodonosor via andando sobre a fornalha, dentro da fornalha, aliás, não era um anjo, não era qualquer. Era um que tinha a semelhança do Filho do homem, do Filho dos deuses. O próprio Senhor virá em teu favor. Olha o privilégio. Oh, aleluias. Olha que privilégio. O próprio Deus vindo ao nosso favor. O próprio Deus se levantando para nos socorrer. Ah, Deus, que honra. Que privilégio, Senhor. Que privilégio, Deus Todo-Poderoso. Mérito nenhum nós temos, não temos. Mas Ele prometeu. Ele prometeu. Como nós vimos aqui no texto base desta noite, Isaías 43, o texto já diz, o título já diz, só Deus resgata Israel. O escape que você e eu precisamos, a cura, o milagre, as nossas necessidades supridas, só Deus pode suprir. Só Deus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E sabe por quê? Quer saber por quê? Eu vou te falar por quê. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A evangelista Elisa, aliás, evangelista não, o irmão Luiz, a irmã Adelaide estão dizendo que estão sem som. Evangelista Elisa, tá dando para me ouvir bem? Será que é só o som deles? Você tá me ouvindo? Me dá um toque aí, por favor, para eu saber se tá saindo o som certinho. Aleluia. Glória a Deus. Aqui diz no versículo de número 3, a justificativa. Deus, ele estava dizendo que seria com aqueles homens, que seria com aquele povo, justamente porque ele era o Senhor. Ah, irmão Luiz, irmã Adelaide, é o de vocês então. Sai da live e entra de novo. Versículo 3. Aliás, vamos ler o 2 de novo? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E isto porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel.
porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel. Porque Ele é Deus, e porque Ele é comigo, e porque Ele é contigo, nós vamos vencer. E para nós encerrarmos, eu quero que você veja comigo o que está no Salmo de número 121. Amém? E aí nós vamos orar e dar glória e aleluia. Salmo 121. A partir do verso de número 1, o salmista diz assim, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme e nem vacila o guarda de Israel. Amém? É por isso que nós vamos vencer. É por isso que as águas não vão nos submergir e nos afogar. É por isso que o fogo ardente não vai nos queimar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele não dorme, porque Ele não cochila, porque é dele, por Ele, através dele que vem o nosso socorro. O Senhor, Ele já nos deu vitória muitas vezes. Eu creio que muitas são as vitórias que você tem para contar, em nome de Jesus. E eu profetizo que muitas ainda serão as vitórias e os testemunhos que você irá contar em nome de Jesus. Esta situação que nós estamos enfrentando, esta situação de pandemia, de crise financeira, de dificuldades diversas. Talvez esta pandemia tenha desencadeado muitas coisas na tua casa. Esta pandemia desencadeou muitas coisas na casa de muitas pessoas, não só enfermidade, perda de vidas, problemas financeiros, desemprego. Tem muitas pessoas que estão entrando em depressão. Esta pandemia e este isolamento desencadeou muitos assassinatos de mulheres pelos seus esposos, pelos seus maridos, os homens que deveriam protegê-las, que deveriam ser como Cristo na vida delas. Estar dispostos a dar a vida por elas e não tirar a vida das esposas. Muitos lares com pais espancando os filhos, espancando as suas esposas. Tantas outras coisas, coisas que você e eu talvez nem imaginemos. Mas eu digo para você uma coisa, o nosso Deus, Ele tem poder para reverter tudo isso. Pastor, e por que Ele não faz? São tantas as coisas. Nós nesses últimos tempos viemos ministrando e falando tanto, Deus falando tanto conosco, as causas, os motivos, os porquês, de forma resumida, tudo isso é por causa do pecado do homem. Tudo isso é porque o homem tem se recusado a servir a Deus, a andar na presença do Senhor, a agir como verdadeiro servo e serva de Deus, sabe? O homem tem preferido andar nos seus próprios caminhos, fazer as coisas à sua própria maneira, não quer saber de Deus, não quer buscar ao Senhor. Deus criou tudo perfeito, Deus criou céus, criou terra, criou mar e tudo que neles há perfeito para você e eu vivermos com Ele no jardim eternamente. Mas muitos têm optado por andar longe de Cristo, fora da presença do Senhor. O exemplo de Jonas. Jonas optou por fugir da presença do Senhor. Jonas optou por ir para o outro lado. Jesus do lado direito, Jonas quis ir para o lado esquerdo. Tem tanta gente querendo isso. Não tem caminho, não tem volta. Aliás, não tem caminho que leva a Deus. Não tem como você e eu vencermos se não for através do nosso Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos permanecer fiéis na presença do Senhor. Vamos permanecer firmes e fortes, caminhando com Cristo, andando na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é certa, em nome de Jesus. A palavra do Senhor já disse, eu li aqui com você lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, não há outro caminho que nos leva a Deus. Só o Senhor, só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, amém? Vamos orar nesta noite? E eu quero que você nesta noite, não apenas aqui comigo, mas que todas as vezes que você se colocar diante do Senhor em oração,
Em nome de Jesus, ora por esses lares, por essas famílias, pelas crianças, pelas esposas que estão aí sofrendo na mão dos seus maridos, pelas crianças que estão sofrendo na mão das mães também, que tem perdido a paciência com os filhos e tem batido, tem espancado, tem judiado das crianças. Em nome de Jesus, vamos interceder, vamos clamar para que o Senhor ele entre com providência, para que o Senhor ele entre trazendo arrependimento, conversão e salvação, para que o Senhor guarde e proteja esses pequeninos que são tão inocentes. Eu sei que não é fácil, não. Eu tenho duas em casa e uma é pequenininha, e quem conhece a minha pequenininha sabe que é uma furacoazinha. Agora imagina esse bando de criança, pai e mãe. Mas em nome de Jesus, as nossas crianças não merecem ser espancadas, não. As nossas crianças não merecem ser agredidas, não. Este é um momento que está sendo difícil para todos. Imagine para elas. Tenha um pouco mais de paciência. Você que tem filhos, talvez maiores, tem netos, orienta, ensina a ter paciência, porque não tá fácil para ninguém. Imagina para uma criança ter que ficar presa dentro de casa. Não é fácil. Mas o nosso Deus, ele já nos deu vitória. Amém? A paz, Emília, minha linda. Deus abençoe. Vamos orar? Aleluias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Deus todo-poderoso. Mais um momento, Paizinho, glorioso em poder estar na tua presença. Obrigada, Senhor, porque falaste conosco nesta noite de forma gloriosa e sobrenatural. Aliás, Deus, eu tenho que te agradecer porque o Senhor tem falado conosco todos os cultos, todas as palavras, todas as ministrações que o Senhor tem trazido a nós têm sido tremendas, têm sido edificantes. Eu tenho podido, Pai, sentir a Tua presença de forma gloriosa nesses últimos tempos. Eu tenho sentido de forma ainda mais forte, uma proximidade ainda maior junto contigo, Papai. E eu tenho certeza que o Senhor está nos elevando a um outro nível de intimidade com o Senhor. E por isso nós te agradecemos, porque o Teu zelo, porque o Teu cuidado, porque o Teu carinho para conosco tem sido sobrenatural. Obrigada por este zelo, Deus. Obrigada por este cuidado. Obrigada porque não é por mérito algum, mas é por puro amor, por pura graça e por pura misericórdia. Deus, eu quero apresentar cada lar que está sendo aqui representado, a minha casa, a casa da irmã Maria que está aqui ao telefone comigo, e cada um dos meus irmãos, Evangelista Elisa, a Emília, a Eliana, Senhor, a irmã Célia, a pastora Nelly, todos os demais, o irmão Alvino, todos os demais que aqui estão, que passaram por aqui, ou aqueles que irão assistir ainda essa transmissão, esta palavra. Que o Senhor alcance cada um desses lares, cada ente querido, não apenas, Deus amado, os de perto, mas também os de longe, suprindo as necessidades, trazendo escape, trazendo sustento, trazendo conversão, trazendo salvação, trazendo cura. Oh Deus, o Senhor é um Deus que sabe fazer milagre e o Senhor é um Deus que pode fazer milagre, então opera. Mas também queremos interceder pelos lares, não apenas do Brasil, mas do mundo, mas neste momento em especial pelos lares da nossa nação brasileira, onde Deus está sendo aumentado o número de assassinatos, Pai, de feminicídios. Onde, Deus, a quantidade de espancamento de crianças, Paizinho, está crescendo. Em nome do Senhor Jesus, alcança. Onde a quantidade de pessoas entrando em depressão, tentando se suicidar por causa da depressão, o espírito da morte, Deus, tudo originado desse isolamento, deste enclausuramento, Pai. Em nome de Jesus, entra com providência. Papai, que o Senhor venha fazer dos maridos verdadeiramente exemplos de Cristo nessa terra. Que eles venham cuidar das suas esposas e não tirar a vida delas, não as machucar, Deus, coisa que o Senhor jamais faria. A palavra do Senhor diz, Jesus, que o Senhor deu a vida por nós. E maridos, deem as vidas se necessário for pelas suas esposas, mas tantas mulheres sendo espancadas, tantas mulheres sendo assassinadas, tantos filhos
filhos sendo espancados pelo pai, pela mãe, que não tem tido sabedoria, que não tem tido paciência com as crianças, Paizinho, dentro de casa. Guarda os pequenos, seja o Senhor a proteção deles, entre com providência, guardando cada um dos nossos pequenos, não permitindo que sejam crianças maltratadas e que cresçam traumatizadas, em nome de Jesus. Ah, papai, entra com providência, Deus, trazendo a cura não apenas para a carne, mas também para o psicológico, a cura para a mente, em nome de Jesus, que todo espírito de morte, que todo espírito de suicídio bata em retirada da nossa parentela, bata em retirada do nosso povo, dos nossos irmãos, da nossa nação, em nome de Jesus, que espírito de morte, de depressão, de suicídio, passe bem longe, volte para o quinto dos infernos, para o meio do abismo, em nome do Senhor Jesus. Ah, papai, faz aquilo que mais ninguém pode fazer. Que nós tenhamos, como foi ministrado nesta noite, o escape vindo do Senhor. Nós reconhecemos que o resgate, que o escape, que a cura, que o milagre, que o que nós precisamos não vem de outro lugar senão do Senhor. Então, em nome de Jesus, que a nossa fé, que o nosso ânimo, que o nosso vigor esteja posto em Ti. A palavra do Senhor, Deus, nos diz que a esperança, Deus, que a fé, elas são oriundas da tribulação e da perseverança. Então, em nome de Jesus, se temos que passar pela tribulação, se temos que passar pelo caos, pela dificuldade, para aprender a esperar em Ti, para aprender a ter fé e a esperança no Senhor, que assim o seja, mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos capacite a chegar até o final, em nome de Jesus, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas que os nossos pés estejam firmados na rocha que é Jesus e fortalecidos em Ti, que ainda que o vento sopre, Deus, o vento forte sopre, não venha nos destruir, não venha nos derrubar, mas se ainda como Jonas formos lançados no meio das águas, que de lá o Senhor venha nos resgatar, nos colocar em terra firme, nos dar vitória, em nome do Senhor Jesus, papai. Supre a necessidade dos meus irmãos, supre as necessidades das minhas irmãs, supre as minhas necessidades, entra com providência nas autoridades do nosso país, ordena, Deus amado, a economia do nosso país, não permita que as empresas venham entrar em falência, e aquelas que entraram em falência, supre as necessidades dos seus proprietários, dos seus funcionários. Abre porta onde não tem porta, resgata, restaura, e que esta última casa, que esta última condição, que este último cenário seja ainda maior e melhor do que os primeiros, Senhor. Que em tudo nós venhamos ver o Teu agir, e que em tudo nós possamos Te glorificar e Te bendizer, pois Tu és um Deus santo, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel. Ser com cada vida nesta noite, Paizinho. Desde já nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Nós estaremos aqui reunidos de novo na próxima sexta às 19h30. Você é meu convidado. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você não conseguiu acompanhar a mensagem inteira, entra aí, assim que eu concluir, você vai ter acesso, ou vá no YouTube. Só não deixe de meditar e ouvir a palavra do Senhor, não. Paizinho mais uma vez falou conosco poderosamente, e eu creio que muito mais Ele vai fazer, e muito mais Ele vai falar com aqueles que estiverem com os ouvidos abertos para ouvi-lo, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que sobre ti Ele resplandeça e derrame a paz de forma gloriosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Deus abençoe.